vivendo dias de uma dificuldade e uma crise extrema em todas as áreas da sociedade. As crises que têm atingido a nossa sociedade têm sido avassaladora. Nós temos vivido crises na família, nós temos vivido crise social, nós temos vivido uma crise de moral. Eu estava durante essa semana conversando com o excelentíssimo juiz, doutor Juliano, e ele me dizia: pastor, é algo assustador. Um município do tamanho de Feliz Natal, com um nível de prostituição infantil, igual nós vemos aqui. E isso nada mais e nada menos do que uma crise moral. Porque a família perdeu a identidade, a família perdeu o processo de comunicação, a família já não tem mais momento para estar junto, pai e mãe já não tem tempo para sentar com filhos para conversar. Deixamos à mercê das creches as nossas crianças, deixamos à mercê de babás os nossos filhos, e como consequência perdemos o vínculo, porque quando temos tempo para estar sentado com eles ou para descansar, é justamente isso que queremos. Não queremos menino gritando no nosso ouvido, não queremos menino nos perguntando o que está acontecendo. E diante desta faceta, desta realidade, a crise moral tem se estabelecido em todas as áreas. E aí a minha grande preocupação não é a nossa era, porque nós estamos vivendo no século 21, nós estamos vivendo o ano de 2017, e temos ainda como base alguns princípios que norteiam a família, ainda que o governo, de forma direta ou indireta, tentando inserir ideologias pré-programadas para que os nossos filhos aprendam na escola, nós ainda temos um grupo de pessoas que ainda prezam pela boa qualidade de criar os seus filhos e assim trabalham de uma forma ou outra para introduzir uma cultura, uma boa mentalidade e uma boa moral na vida de seus filhos. E é diante disso que eu me preocupo. Nós estamos vivendo também uma crise política em todos os aspectos. Isso é notório. Se nós ligarmos as mídias, se tornou algo nojento, se tornou algo repulsivo. Você abrir os jornais ou Facebook diariamente e nós vermos 24 horas por dia notícias sobre corrupção na política. Nós estamos vivendo uma crise econômica e financeira, e isto é de conhecimento de todos, e isso não é de nós buscarmos informação, porque nós vivemos isso na pele, nós vivemos isso diariamente. A situação econômica do nosso país não vai bem, o capital de giro da nossa nação não é boa, a renda per capita está diminuindo, e como consequência temos vivido as trágicas situações que nós temos visto financeiramente acontecendo. Uma prova disso é o nosso município, um município tão pequeno, mas um município que ainda é totalmente dependente do setor madeireiro, e nós vemos diariamente alguém dizendo: demiti 20, demiti 25, demiti 30, demiti 40, tive que fechar uma serra, tive que parar 2 picador, e aí nós estamos vendo a crise financeira que nós estamos passando e vivendo. Mas a que mais me preocupa não é nenhuma dessas crises. A mais preocupante e alarmante nesses últimos dias é a crise espiritual que nós estamos vivendo. E essa é a que me preocupa, porque eu sempre disse e digo que se nós estivermos bem espiritualmente, conseguimos lidar com as outras áreas da nossa vida, conseguimos lidar com as outras áreas do nosso lar, da nossa família e social. Se estamos bem espiritualmente, estamos tentando superar as crises financeiras. Se estamos bem espiritualmente, estamos tentando vencer as crises conjugais. Se estamos bem espiritualmente, estamos tentando viver ou superar as crises econômicas, e estamos tentando também superar as crises morais e assim por diante. Se estamos bem espiritualmente, conseguimos lidar com as adversidades de uma forma melhor.
A ideologia do evangelho do século 21 também me preocupa. Por quê, pastor? Porque a ideologia impregnada hoje é: venha para a igreja e se isente de problema. Venha para a igreja e nunca mais viva dificuldade. Venha para a igreja e nunca mais você vai ter problema na sua casa. Venha para a igreja e nunca mais você vai ter problemas no seu casamento. Venha para a igreja e nunca mais você vai ter dificuldade financeira. E esta é a minha grande preocupação. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem chamado Elias, que está vivendo uma crise espiritual. E o que me incomoda não é a forma com que Elias vive a crise espiritual, mas eu quero fazer aqui, em nome de Jesus Cristo, um balanço de 2 capítulos, capítulo 17 com o capítulo de número 19, para entender por que essa crise estabeleceu na vida do profeta Elias. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: estamos sujeitos. Eu quero ouvir os que estão aqui. Estamos sujeitos a passar crises espirituais. Pergunte para mim: pastor, eu quero todos que estão aqui, pastor, por que acontece? Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 17 de 1 Reis. Por que vivemos crises espirituais? Olhe para quem está do seu lado e diga: crise espiritual é uma questão de escolha. Não estou compreendendo, pastor. Você vai compreender até o final. Posso ler? Eu vou ler Bíblia com você. O que eu vou pregar aqui está na Bíblia, certo? Capítulo 17, verso 1 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias, lá no capítulo 19, está fugindo de uma ameaça de uma rainha chamada Jezabel, correto? Essa informação é bíblica? Elias está fugindo de uma ameaça de uma rainha chamada Jezabel. Jezabel sofre uma baixa nos seus profetas, porque aproximadamente 450 profetas morreram em um dia pela espada de Elias. A Bíblia diz que um desafio é lançado entre Elias e os profetas de Baal, e o Deus de Elias responde com fogo. Porém o Deus dos profetas de Baal, ou o Deus Baal desses profetas, não lhe responde. Então a baixa é iminente, porque esse era o acordo. Contrato é contrato, não dá para voltar atrás. O acordo era: quem responder com fogo, este é Deus, e aquele que responder, os outros morrem. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Mas a notícia chega para essa rainha, mulher de Acabe, e a notícia que chega a ela é: Elias matou seus 450 profetas. E quando essa notícia chega em Jezabel, ela enlouquece, ela endoida, ela fica possessa, e ela manda um mensageiro rapidamente dizendo: vem cá, vai atrás desse Elias, esse profetinha, e dá um recado para ele. Amanhã, quando der esse mesmo horário, o que aconteceu com os meus profetas vai acontecer com ele. E a Bíblia diz que quando Elias recebe a notícia, a Bíblia Sagrada diz que Elias foge. E o que me vem ao entendimento é a leitura do capítulo 19, o versículo de número 2, que diz assim: vai aí segurando. Entre esses 2 capítulos nós vamos trabalhar algumas questões importantes. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como a de um deles. Verso 3 é a reação de Elias que me impressiona. O que vendo ele, se levantou, foi para o templo orar, fez jejum, ouviu a voz de Deus, certo? Espera aí, quantas Bíblias tem?
Quantos estão lendo a Bíblia comigo? É o que eu prego Bíblia, certo? E eu sou apaixonado quando eu vejo alguém acompanhando a Bíblia. Então acompanha aí para você entender. E o que vendo ele, se levantou, e ao invés de orar, buscar uma palavra de Deus, buscar uma orientação de Deus, buscar uma resposta do Senhor, ele fugiu. Para escapar com vida, ele se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e entrou em uma crise espiritual, porque quando ele chega no monte, está aí nos versos 4 e 5 que nós já lemos, quando ele chega lá, ele se assenta no monte, sol escaldante, está matando, e ele olha para o céu e diz: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha aqui para mim, irmãos, deixa eu te dar sabe como é que eu chamo isso aqui? Síndrome do coitadismo. Pastor, misericórdia, a primeira vez que eu ouço isso, foi eu que criei. Síndrome do coitadismo. O que tem de gente que vive um coitadismo 24 horas. Ai, porque eu sofro mais do que todo mundo. Ai, porque a minha luta é pior do que a do irmão fulano e do ciclano. Ah, porque a minha prova. Esses dias eu falei para os irmãos, quinta-feira lá no Bela Vista, eu disse: pelo amor de Deus, irmão, quando vim testemunhar na frente, vem falar de coisa boa. Tem gente doente para vir ouvir uma palavra boa. Aí nós pegamos o microfone: irmão, a luta está grande. Oh, que prova que eu estou passando. Isso chama-se síndrome do coitadismo. Elias está dando de coitado para Deus, irmão. Elias conhecia Deus, sabia quem era Deus, experimentou o poder de Deus, viveu algo que nunca nós vivemos, agora fica dando de coitadinho para o Senhor. Ah, Senhor, me mata. Ah, Deus, a minha vida não vale mais nada. Olha para mim, para você entender nesta noite, em nome de Jesus Cristo, um primeiro sintoma de crise espiritual é coitadismo. Ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me vê, ninguém fala comigo. Eu ouvi alguém esses dias, eu mandei uma mensagem no grupo, ninguém me respondeu. Isso é demônio. Síndrome de coitadismo. Eu disse quinta-feira, irmão, a pessoa que não está satisfeita consigo mesmo, ela pode estar no meio de uma multidão que ela continuará sendo solitária. Pastor Miles Moore escreve no seu livro extraordinário. Se um dia você tiver a oportunidade de ler, leia. Namoro, noivado, casamento, separado e vida após divórcio, é o título do livro. Ele fala sobre cada uma dessas fases da vida conjugal. E algo que ele começa ensinando é: enquanto eu não estiver satisfeito comigo mesmo, e não for suficiente com aquilo que eu sou, eu posso casar, eu posso ter centenas de pessoas ao meu redor, que eu nunca estarei satisfeito com nada. Elias está olhando para Deus e não faz uma reflexão de tudo que Deus já havia feito sobre a sua vida. E o que eu quero lhe responder nesta noite é isso. Eu disse que nós somos seres humanos e estamos sujeitos, certo, a passar por crises espirituais. E a pergunta que você me fez foi: por que, pastor, que isso acontece? E eu vou começar a lhe responder lá no texto que nós lemos do capítulo 17. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Você sabe por que acontece crise espiritual? Porque nós esquecemos quem servimos. Porque quem se lembra a que Deus serve, não entra em crise espiritual. Segura lá que isso aqui é revelado. Eu disse que eu não preparei nada. E às vezes vai até te confrontar, mas a palavra não é minha, é de Deus, certo? Por que nós entramos em decadência e crise espiritual? Porque esquecemos quem estamos servindo. Tem gente que está servindo pastor. Entrou numa bailada errada, irmão, porque eu também sirvo alguém. Eu estou debaixo de um comando, e o meu general se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim um dia. É Ele que eu sirvo. Tem gente que não entende quem está servindo.
Tem gente que pede a percepção de quem está servindo. Se você serve a Deus, Deus, a Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Ou seja, se eu sirvo a Deus, hoje a palavra dele é a mesma, amanhã é a mesma, daqui a 10 anos é a mesma, daqui 100 é a mesma, e daqui 200 é a mesma. Ela não vai mudar, porque a palavra de Deus é imutável. Eu preciso entender quem eu estou servindo, senão eu corro um sério risco de entrar em uma crise espiritual. Eu sou dizimista da igreja, eu oferto e vou nos cultos, o pastor nunca me visitou. Crise espiritual, porque você está achando que está servindo o pastor, e eu estou aqui como orientador espiritual para a sua vida. Eu não defino a sua salvação, eu não posso lhe empurrar para o céu, eu não posso lhe carregar no colo e dizer: Jesus, trouxe um aqui e estou voltando para buscar outro. Não dá, porque o caminho é só de ida, não tem volta. E se eu tiver que carregar alguém nas costas, eu vou ter que deixar um monte para trás. Se você sabe quem você está servindo, a crise espiritual não vai bater na sua porta, porque toda vez que ela bater, dizer: Gilmar, você está aí? Eu digo: estou, mas junto comigo, segurado na minha mão direita, está o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, general do exército para qual me alistei. A crise espiritual não bate e não tem poder sobre a vida de quem sabe quem está servindo. Mas Elias se esqueceu, e esse é o nosso problema, se esquecer de quem nós servimos. Quando ele está diante de Acabe, a Bíblia diz que é uma festa. O rei Acabe convoca todos os seus príncipes e governadores, estão todos ali. Chega Elias com uma ousadia que eu não sei se eu teria coragem de ter. Ele chega com tanta ousadia, olha para Acabe e diz assim: o Senhor mandou eu vim aqui. Que Senhor é esse? Alguém pergunta. O Deus de Israel, perante cuja face, sabe o que ele estava dizendo? Eu sei quem eu sirvo, eu sei quem me mandou aqui e sei quem me mandou falar. Mas no capítulo 19 ele esqueceu quem ele servia. Porque quando chega a ameaça para Elias no capítulo 19, a primeira coisa que ele faz é fugir, é se acovardar. Ele esquece quem era o Deus que orientava e guiava a sua vida. Olha para mim, repita após mim, por favor: crise espiritual é uma questão de escolha. Se você não entendeu, vai entender. Eu disse que o tempo não vai ser propício, mas eu vou tentar falar alguma coisa aqui, certo? Versículo 5, vamos lá, do capítulo 17, diz assim, ó: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pastor, qual é o outro motivo da crise espiritual se instalar em nossa vida? Pararmos de ouvir a voz de Deus. Diante da circunstância em que Elias estava vivendo, diante de Acabe, a voz de Deus soa e ele ouve, certo? Vou perguntar de novo. Diante da situação, a voz de Deus soa e ele ouve. Agora deixa eu te dar uma notícia aqui, porque quase não ouvimos mais a voz de Deus. Diaconisa Patrícia mandou uma mensagem no grupo da igreja há pouco tempo sobre o silêncio, lembra-se? Lembra-se? Se você não lembra, eu vou contar então, de uma forma resumida. O relógio havia se perdido. Então, um professor chama aquela meninada e aquele diz assim: vocês vão procurar. Caçem, vasculhem tudo. E aquele alvoroço de menino e tudo procurando e tudo, e voltar e diz: não achamos. E uma das crianças então se prontifica e diz assim: professor, eu posso tentar mais uma vez? Se eu quero ir sozinho. E ele foi, e algum minuto depois ele volta com o relógio. E o professor diz: como você achou? Ele diz: eu parei, sentei, fiquei em silêncio e fiquei tentando ouvir o tic-tac do relógio. Sabe por que quase sempre não ouvimos a voz de Deus? Porque estamos constantemente falando: está difícil, Deus não me ouve mais,
Deus não fala mais comigo. Parece que Deus só vai falar quando você calar a tua boca. Vou repetir, Deus só vai falar quando você calar a sua boca. Quando você calar, a voz de Deus soa. Porque se tem uma coisa, irmão, que nós não aprendemos, é ouvir enquanto o outro fala. Você já viu? Um está falando, outro está entrando no meio, outro está tomando a conversa e pensa num trem que me deixa louco da cabeça. Porque eu aprendi desde menino que enquanto um fala, o outro ouve. E Deus é desse jeito. Deus está lá do céu olhando, dizendo: eu quero falar. Com licença, por favor. Se alguém parar aí, eu falo. Henrique, se parar, eu falo. Pablo, se parar, eu falo. A voz de Deus só vai soar quando nós fecharmos a nossa boca para ouvir Deus. Elias não deu tempo para Deus falar. Quando ele ouve a notícia de que havia uma ameaça de morte, ele já sai preocupado: vou morrer. Vai, olha, meu servo, fica aqui, e eu estou indo para a montanha. Lá eu vou morrer sozinho. Lá eu vou pedir Deus para tirar minha vida. E Deus está dizendo: Elias, eu quero falar. Elias, ei, com licença, Elias, posso falar, Elias? E Elias está falando: tira minha vida, não sou melhor do que meus pais. Mas no capítulo 17 ele ouve a voz de Deus. Segura lá. Sabe por que nós entramos em crise espiritual e vivemos crise espiritual? Porque paramos de ouvir a voz de Deus. Você acha que não tem momento que eu não me desespero? Não sei por que alguém colocou a capa do Superman no pastor. E alguém olha para o pastor e diz: não, isso aí é invencível. Coitado, igual você. Todo dia estou sujeito às mesmas paixões, às mesmas tribulações e aflições. Você acha que não tem um momento de dificuldade que eu entro num conflito e numa briga com Deus? Mas aí eu aprendi que enquanto eu estou falando, Deus não fala, porque Ele é educado. Esses dias eu contei para os irmãos que eu estava numa angústia e comecei a falar com Deus: cadê, onde, como? Contei quinta-feira lá no Bela Vista. Deus, o Senhor precisa dar um jeito. O Senhor precisa me ajudar. Não é possível. Aí de repente, do nada, abri o celular, sentado na mesa, parei de falar. Peguei um celular, abri a lista de louvores. Havia baixado um hino do WhatsApp de uma irmã conhecida nossa desde a adolescência, a juventude. Mas eu nem sabia que tinha baixado aquela música. Aí comecei a ouvir. Aí quando eu comecei a ouvir, Deus começou a falar. Eu queria que Deus parasse, e Deus não parava, porque o pau estava comendo. Era taca, meu irmão, de cima e embaixo. Eu não chamo covarde, eu não trabalho com covarde. Jesus, fala. Gemendo, era o hino falando comigo. Eu falei que queria ouvir Deus, Deus falou. Era só eu precisar parar para ouvir. E quando eu parei, ataca comeu. Eu não uso covarde, eu não levanto covarde. Quando eu levanto, quem capacita é eu. Quem faz milagre é eu, não é você. Vai avante, porque eu estou indo na tua frente. Eu disse: tá bom, Jesus, chega. Mas Jesus está pegando de alto a cima. Olha aqui para mim, em nome do Senhor. Sabe por que nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós paramos ou não paramos para ouvir a voz de Deus. Quando você parar, Deus vai ouvir, ou Deus vai falar. Quando você parar, você vai ouvir. Quando você for para a palavra e abri-la, Deus vai falar com você. Agora deixa eu te dar uma notícia sobre ouvir Deus. Nem sempre Deus fala o que a gente quer ouvir. Hoje eu vou no culto e quero que Deus fale comigo. Aí vem uma mensagem dessa. Hoje eu vou no culto, Deus fala comigo, Senhor. Ora o culto inteirinho. Aí de repente o pastor pega e prega uma mensagem dessa. Você pediu para ouvir quem, irmão? Então você vai ouvir o que ele quer? Só que nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir. Porque Elias está saindo do confronto ordenado por Deus. Aí a palavra de Deus para ele é o seguinte: sai e vai para junto do ribeiro de Querite e fica lá. Aí provavelmente ele sozinho de novo, Deus, solitário outra vez, quem vai levar comida para mim? Elias parou e ouviu a voz e fez conforme Deus havia. Ele questionou. Vou te dar outra informação. Enquanto você questiona,
Enquanto você interroga Deus, Deus vai permanecer em silêncio. Milagre vai ser travado na tua vida. Não estou profetizando coisa ruim para você aqui não, mas estou dizendo que a Bíblia me ensina. Mas quando eu paro para ouvir a voz de Deus, e mesmo que a orientação seja que eu não queira ouvir, Deus se responsabiliza em trazer provisão para aquilo que eu não sou capaz de fazer. Porque quando Elias, Oséias, vai para junto do ribeiro, a informação que eu tenho é que lá só tinha água, e ninguém vive só tomando água. Mas para suprir a necessidade de Elias, isso aqui é coisa de doida, é só para crente mesmo acreditar. A Bíblia diz que 2 vezes por dia, na hora do alimento, vinha descendo um corvo. Deus mandava de lá, o corvo vinha batendo a asa e chegava perto de Elias e largava comida para Elias comer. Quando era de tardezinha de novo, Senhor, já estou com fome outra vez, lá vinha o corvo de novo e largava comida para Elias comer. Sabe a informação que eu tenho para você nesta noite? Quando você ouve a voz de Deus, Deus se responsabiliza em trazer provisão. Quando você ouve a voz de Deus, Deus se responsabiliza em abrir porta onde não tem. Quando você ouve a voz de Deus, Deus tira da onde você não tem nenhuma capacidade de acreditar que venha, Ele faz vir. Mas não fica só nisso não. A voz de Deus vem de novo para Elias, e a voz de Deus agora vem: sai daí, porque acabou a água do ribeiro, Elias, e vai para Sarapta. Lá você vai encontrar uma pessoa que vai te sustentar. Elias está entrando na cidade de Sarapta. Tem uma viúva que não tinha comida em casa. O último trigo, a última farinha e o último azeite, ela estava catando gravetos para fazer um pedaço de bolo. Aí Deus olha para ele e diz: é ela que vai te sustentar. Como, Senhor? Ela está com mais fome do que eu. Ele diz: é ela que vai te sustentar, diga para ela fazer um bolo. Elias chega e diz: me dá água. A mulher dá água. Elias olha para ela e diz: agora vai e faz um bolo primeiro para mim e depois faz para o teu filho. Ela diz: não tem como, meu Senhor, não tem jeito, meu Senhor. Sabe por quê? Você está vendo esses gravetos que eu estou na mão? É para acender o último fogo, é para fazer o último bolo, para que eu e meu filho comamos, e depois de comer nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Então o profeta diz: faz, pode fazer do jeito que eu mandei. E a Bíblia diz que ela vai e faz o bolo para Elias. Elias come aquele bolo, e a partir daquele dia não faltou farinha na panela, tinha só um restinho de azeite, mas todo dia ela ia na botija e tinha azeite. Tinha só um pouquinho de farinha, mas todo dia ela ia na panela e tinha farinha. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a provisão de Deus chega sobre a nossa vida. Aí por que nós entramos em crise? Porque paramos de ouvir a voz. E quando paramos de ouvir a voz de Deus, consequentemente paramos de viver os milagres. E quando paramos de viver os milagres, achamos que Deus se esqueceu de nós. Seja verdadeiro comigo, irmão, por favor. Quantos aqui já não disseram, ou pelo menos pensaram: Deus se esqueceu de mim? Estou mentindo? Tem alguém aqui que é mais santo do que eu? Porque eu já falei que Deus já me esqueceu. Porque já teve um momento de crise, Edgar, que eu pensei que Deus havia se esquecido. Um dia eu estava tão desesperado com as circunstâncias e fui para o culto, presbítero da igreja, com a minha credencial dentro do bolso, sem gravata. Já contei isso aqui. Disse para minha esposa: vou sentar no último banco, nem no púlpito eu vou hoje. E depois do culto eu vou falar com o pastor. Não dá mais. É muita prova, muita luta. Não consigo. Deus está me dando mais do que eu consigo levar. Sentei lá no final. As irmãs cantou, Deus não falou comigo. Os irmãos testemunharam, Deus não falou comigo. O pregador pegou o microfone para pregar a mensagem e disse: até agora nada, não é agora. Aí ele leu Apocalipse 3 verso 8. Eu sei as tuas obras. A mensagem que ele pregou não tinha nada a ver com a minha situação, mas quando ele leu o texto, irmão, já estava de pé dizendo: perdoa, Senhor, me perdoa porque eu não entendi. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E mesmo tendo pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho. Sabe que Deus estava dizendo para mim? Tu está conquistando para onde? Tu está preocupado com o que está conquistando aqui ou lá? Eu me levantei e disse: Senhor, nada vai parar o meu ministério mais, nada me faz recuar mais, porque eu ouvi a voz de Deus. Mas muitas vezes nós paramos de ouvir a voz de Deus e achamos que Deus se esqueceu de nós. No capítulo 17 ele ouve a voz de Deus 2 vezes, certo? Mas no capítulo 19 ele não para nem para ouvir a voz de Deus. Amém? Você está compreendendo? O horário acabou, irmãos. Eu quero aqui em nome de Jesus Cristo só ler o versículo 5 para você entender, e o 6 do capítulo 19, certo? E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse, tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, mas tornou-se a deitar. Posso falar? Segura aí. Comeu, bebeu e comeu e tornou. É o momento que a gente vem para a igreja desse jeito. A gente sai daqui parecendo um foguete. Oh, aleluia, Deus hoje falou comigo. É Pentecoste puro, hein? Não, agora ninguém me segura mais não. Acabou. Ou recebe a oração no final e o Espírito Santo manifesta. Agora, pode o capeta que entrar na frente, vou atropelar tudo. Não é não? Hã? Não, cadê? Só para os crentes dessa igreja eu vou perguntar, que os visitantes não é obrigado a me responder. Não é não? A gente sai daqui canela de fogo, irmão. Se alguém passar na frente, a gente já ora, já reprime. Oh, aleluia, meu ministério agora vai ser. Mas depois a gente torna a dor. Elias bebe e come. Oh, agora pronto. Mas na ausência do anjo, ele dormiu de novo. Posso continuar? Misericórdia, amém. Versículo 7 ou 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Quando o anjo vê aquela situação, diz: ei, ainda está em crise espiritual, preciso lá dar uma balangada nesse camarada. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e porque muito comprido te será o caminho. Agora pronto, ninguém segura Elias mais. A notícia, quer ver? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, verso 8. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte. Quem é que caminha 40 dias e 40 noites, irmão, sem comer? Só quem recebe o alimento do céu, irmão. A panificadora celestial parou para fazer pão para Elias. Elias come e agora está por cima de tudo. Oh, aleluias, agora é só mistério. Se Jesus me deu oportunidade para pregar amanhã, vai ser Pentecoste, fogo para todo lado. Preparei um hino aqui que a hora que eu cantar, o fogo vai cair na igreja. Olhe para mim. 40 dias depois, Elias para de novo. E a Bíblia diz, me dá uma notícia, que Elias entra na caverna. Olha para mim, que eu estou terminando a mensagem. Repita após mim, por favor. Crise espiritual é uma questão de escolha. Porque enquanto Elias
é alimentado pelo anjo de Deus. Se levanta e caminha 40 dias e 40 noites sem precisar se alimentar. Porque a Bíblia diz com a força daquela comida. Ele não comeu outra vez durante 40 dias e 40 noites, caminhando no deserto. Me explica com uma lógica terrena se isso pode. O cara vê Deus operando tudo isso e agora se esconde de novo. Sabe o que é isso, irmão? Crise espiritual. Tem momento parece que a gente se levantou, Rosênio. Tem momento parece que a gente já está de pé. E aí daqui 20 dias, 30 dias de novo, tudo do mesmo jeito. Por quê, pastor? Se coloca de pé em nome de Jesus que eu já termino a mensagem. Porque quem desceu lá foi quem, irmãos? Quem desceu lá para levar comida? A palavra de Deus já tinha falado com Elias. A voz de Deus já tinha falado com Elias aqui na crise. Na crise? Não. Na crise a voz de Deus ainda não tinha falado com Elias. O anjo veio. O anjo trouxe comida. O anjo trouxe água. Dormiu, o anjo acordou, ele de novo, vai rapaz. Mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E ali ele entra numa caverna e passa ali a noite. E agora a palavra de Deus vem. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias? A ordem não era para você continuar, Elias? Está fazendo o que? Mandei um anjo, não resolveu o problema, vai eu mesmo agora. É eu que vou falar agora, Elias. O que tu está fazendo aí, homem? Aí ele responde: ah, Senhor, de novo a síndrome do coitadismo. Oh, Senhor, eu tenho sido mais fiel do que todos nesta cidade. Senhor, nenhum profeta tem sido tão zeloso como eu. Jesus, eu estou orando que a irmã Beltrana não ora. E parece que o Senhor fala mais com ela do que comigo. Senhor, eu fiz uma campanha de 21 dias, o Senhor não falou comigo. E ontem o Senhor me usa o pastor para falar com o irmão ciclano. Não é possível um negócio desse. Síndrome de coitadismo. Tenho sido zeloso, Deus, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, mas só eu fiquei. A minha vida agora estão querendo tirá-la. E ele lhe disse: sai para fora, Elias, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o vento, como um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele repetiu a mesma coisa, ele deu a mesma justificativa. Então o Senhor diz: volta, Elias, porque tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Elias, tem gente passando prova também, Elias, tem gente passando luta também, Elias, mas está com o joelho, está lá intacto, Elias, não dobrou o joelho, não abriu mão, Elias, não está em crise. O irmão fulano também está passando por crise, Elias, porque você está justificando que é só você, Elias. Para com isso. Segura aí que eu tenho que falar, irmão. Segura aí, porque a gente tem essa mania de achar que somos mais especial que alguém. Eu tenho que falar, é revelação. Eu disse para você que não tem nada preparado, não escrevi nada. Achamos que somos mais especial do que o outro. Achamos que somos mais dignos que o irmão, porque talvez não conhecemos a vida dele. Achamos que só nós estamos passando por prova, Henrique.
Um dia eu saía daqui com o assentamento ENA com o irmão no carro e ele disse: pastor, só me responde uma coisa. Talvez a minha pergunta seja ignorante, mas me responde: você não passa por prova não? Hã? Você não passa por luta? Sim, filho, todo dia, igual você. Mas eu nunca vi o senhor reclamando. Pastor, vou todo dia na tua casa tomar chimarrão. Disse: pois é, irmão, já teve muita vez que você foi tomar chimarrão na minha casa, que eu não tinha nem a erva para o chimarrão. Te reclamei? Hã? Já teve vez que você sentou na minha área e falou dos teus problemas, e eu só tinha arroz com pepino para comer. Eu te falei dos meus problemas? Não, pastor. Você sabe qual que é o problema? É que nós achamos que somos diferente de alguém, que somos melhor do que alguém. Porque alguém não está manifestando as suas provas, ele não passa por luta. Porque alguém não está manifestando as suas lutas, Deus só dá atenção para ele. Olha aqui para mim em nome de Jesus Cristo e segura lá, se não gostar vomita lá fora. Aqui tu tem que ouvir. O nosso problema tem sido esse: achar que nós somos a última bolacha do pacote. Olha, Elias se justifica: Deus, aqui quem está falando é o profeta Elias. O senhor já conhece minha história. Todo mundo já dobrou os joelhos diante dos deuses, todo mundo já se entregou, eu não. Eu estou sendo zeloso, e por causa da tua obra eu estou padecendo. Aí Deus diz: sai para fora, filho, que eu não falo com quem está escondido não. Eu gosto de olhar dentro do olho. Vem cá. Aí Elias sai, a Bíblia diz que ele cobre o rosto com a capa. E aí um vento passa, o terremoto, fogo. E Deus não estava lá. E quando ele tira a capa para dar uma olhada, parece que Deus não... Aparece uma voz mansa e suave dizendo: Elias, é engano teu, filho. Tem 7.000 joelhos que não se dobrou ainda. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Toda vez que você achar que está difícil para você, lembre-se que tem alguém passando dificuldade tanto quanto a sua. Toda vez que você achar que Deus se esqueceu de você, lembre-se que Deus está olhando por você e cuidando de você nos mínimos detalhes. Toda vez que você pensar em abrir a sua boca para murmurar contra Deus, se lembre do que Deus já fez. O problema de Elias foi não se lembrar das experiências que Deus havia lhe dado. Elias se esqueceu, Tony, de todas as experiências. Teve que o corvo trazer comida, ele foi alimentado por uma viúva que não tinha comida. Deus cessou chuva 3 anos e meio na terra, só pela palavra de Elias. Pela palavra de Elias, fogo desceu no céu e consumiu um altar inteiro, ainda embebido com água. Agora ele é ameaçado e esquece de tudo que Deus fez. Vou fazer uma pergunta: em algum momento você dobra o joelho para agradecer pelo que Deus já fez? Vou perguntar de novo, se responda para você mesmo. Em algum momento você tem dobrado seu joelho para agradecer pelo que Deus já fez? Não sou de demagogia, mas toda vez que eu dobro meu joelho, a primeira coisa que eu me lembro é de agradecer por tudo que o Senhor já me deu, inclusive coisas que eu não merecia receber e Ele me deu. Crise espiritual é uma questão de escolha. A voz de Deus está dizendo para você hoje: sai daí, não fica na caverna não, porque caverna não é lugar de quem é chamado. Caverna não é lugar para quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Caverna não é lugar para quem tem chamada de Deus. Elias, vai que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ah, Deus só vai fazer o quê? Tu vai ungir Jeú como rei, tu vai ungir outro profeta em teu lugar. Ei, Elias, ainda tem muita coisa para fazer. Deus está dizendo nesta noite: se levante diante das circunstâncias e se lembre que tem muita coisa ainda para fazer. Tem muito ainda pela frente, tem muito ainda para ser conquistado.
Tem muita coisa ainda para você conseguir alcançar. Tem muita coisa ainda para Deus entregar na tua mão. Tem muita coisa ainda de experiência para você viver. Pastor, e as tribulações ainda virão muitas, mas eu aprendi que a tribulação me torna forte. É a tribulação que me faz ser forte. É a tribulação que me traz experiência. E Paulo diz que a experiência me traz a esperança. E eu preciso entender isso em nome de Jesus Cristo. Avançar é a palavra de Deus para você nesta noite. Se você entrou aqui nesta noite em nome de Jesus com uma mentalidade mirrada, dizendo que Deus te esqueceu, que Deus não te ouve, que você vai desistir, que você vai parar, que não tem jeito mais para você, mude a tua ideia, porque o Deus que te chamou, o Deus que te chama, o Deus que nos tira da crise, está dizendo para mim e para você nesta noite: sai de dentro da caverna, vem para fora. Tem muita coisa ainda para ser feita.